tratar de alguns assuntos, né, relacionados ao podcast. Essa nossa reunião é para isso. A gente vai falar sobre produção, sobre edição, a gente vai falar sobre publicação, quais são os meios que a gente pode utilizar para trabalhar o podcast. Nós bem sabemos, né, quem está na sala de aula bem sabe que podcast é uma ferramenta que auxilia bastante, né, na língua portuguesa, na área de tecnologia, que é a nossa área também. E a gente vai ter um segundo diálogo também, que a gente vai falar um pouquinho sobre a migração, né, dos computadores Lenovo, tá, e a troca de perfil aí, que é o trabalho recente que vocês estão fazendo dentro das escolas, tá bom? A minha tela está compartilhada com vocês estão vendo aí a nona reunião, né? Vamos iniciar agora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que tem na nossa apresentação. Hoje a gente não vai conseguir finalizar todo esse conteúdo, a gente vai dar uma pincelada, a gente vai mostrar toda a parte teórica por detrás do podcast, né? Todo o histórico do podcast, inclusive, né, os podcasts que vocês viram que a diretoria de ensino fez, né, sobre os itinerários formativos, a DemarCast, a gente colocou, e a gente vai mostrar para vocês hoje a Geeked, né, Marília, que é um canal, né, de podcast meu e do Aguinaldo, onde a gente fez um podcast, um episódio, para fazer aqui a formação de vocês. Então, a gente fez todo o procedimento, a gente foi gravando todo o procedimento, para que a gente pudesse mostrar para vocês como é que foi feito, né, qual é a melhor ferramenta, como que a gente pode utilizar isso daí. Tá? Então, a gente vai passar pela definição, quais são as vantagens do podcast. Deixa eu só trocar a tela aqui para mim, só um minuto. Peraí. Eu vou trocar a tela rapidão. Que fica melhor nessa minha tela aqui. Nessa outra tela. Um minuto. Pronto. Então aqui, ó, conforme eu estava falando para você, a gente vai ver as vantagens do podcast para o professor, para a escola, né? E vocês como Protec vão fazer parte dessa integração e dessa aplicação aí, né? Claro, né? Os antecedentes históricos do podcast, as 5 etapas de criação do podcast, como a gente faz o processo criativo, para a gente começar a falar, né, o que a gente fez todo esse processo, tá dentro da nossa pauta, como foram os primeiros podcasters, né, que são as primeiras pessoas que começaram a trabalhar realmente, né, esse tipo de nova tecnologia, né, que a gente vai trabalhar hoje, as 5 etapas de criação, como criar um roteiro, como editar, né, e quais são os editores de vídeo, né, para se usar o Audacity, né, que é o nosso editor de áudio muito bom e ele é gratuito. Tá? Então, muitas escolas já têm isso daí instalado nos computadores, por isso que a gente optou por ele também, porque ele é muito bom também. A gente vai falar também do Anchor, né, que ele é o canivete suíço do podcast, a gente vai falar as vantagens dele, porque ele além dele ser uma plataforma de gravação, de edição, ele é distribuidor. Ele distribui não só para uma plataforma, para várias plataformas. Então, você pode mexer tudo através do Anchor, e o Anchor distribui para todas as outras plataformas que você, né, julgar interessante. Tá? E as referências que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então, o que são podcasts, né? Podcasts são arquivos de áudio, né, que são distribuídos livremente pela internet, que podem ser executados através de aplicativos e softwares, que podem ser baixados, né, para o dispositivo, ou você pode realmente ouvi-los, né, de forma aí, online também. Tá? E a gente sabe que o podcast é uma forma, hoje, muito simples de você carregar. O pessoal ouve muito podcast caminhando, ou quando não tem nada para fazer, no momento de lazer. Ele gosta de ouvir, por exemplo, podcast de alguma pessoa que ele gosta, algum influencer, ou sobre parte relacionada à educação, tira dúvidas, né? Ok? Aguinaldo, você quer colocar alguma coisa a respeito disso?
Não, Thiago, pode Não? continuar. Pode continuar? Vamos lá. O Léo Lopes, né, da Radiofobia, ele traz uma definição sobre o que é podcast. Podcast, né, é como se fosse um programa de rádio, só que na internet, tá? Hoje a gente sabe que a AM, a FM, né, a gente tinha muitas aí, a gente escutava bastante. E hoje o podcast, ele pulverizou isso, né? Hoje, as pessoas que não têm, por exemplo, um emissor de rádio, ele tem sua rádio online. Aí o podcast é uma maneira também de levar informação, de levar entretenimento, tá? Para as pessoas na atualidade aí, né? Quais são as vantagens, né? Uma delas são a flexibilidade, né? Que você pode escutar onde você vai ouvi-lo, né? Você pode baixar para o seu celular, se tiver acesso à internet, você pode ouvir ele de forma online, tá? Então você escolhe o lugar. Não é necessário nenhum equipamento sofisticado para você tanto ouvir ou como produtor também, a gente vai falar sobre isso, né? O Aguinaldo aí vai tratar isso aí com vocês, né? Como que você pode produzir, então hoje com um celular, um aluno, por exemplo, se ele quiser criar um podcast ali da escola, daquela atividade, ele pode facilmente gravar ali com quem ele queira, né? E colocar isso no ar rapidamente, aí as pessoas já estarem multiplicando, fazendo download, compartilhando pelo WhatsApp ou por qualquer outro tipo de rede que ele queira, tá bom? Ele pode ser armazenado no dispositivo do usuário, é um recurso, né, educacionalmente eficiente, tá? Principalmente que nós viramos aquela chavinha tecnológica, né? E realmente, né, muitos educadores têm utilizado, os alunos também têm buscado bastante podcast, tanto os brasileiros, até outros também que eles, né, quem domina outras línguas também estão ouvindo, espanhol, então existe hoje uma gama de podcast aí que pode ser ouvido pelos alunos, tá? Tem muitos alunos utilizando podcast para aprender outras línguas também, né? Então, é facilmente editável, fácil inserção de músicas, de efeitos sonoros. Tem alguns podcasts que você percebe que o efeito sonoro é sempre o mesmo, é como se tivesse criado uma identidade, né, auditiva, né, e o aluno ali, o professor, ele pode expandir essas ferramentas de efeitos que são infinitas, né, ok? É claro, tomando toda a preocupação com os direitos autorais, né? Não pode colocar uma música dentro do seu podcast, né? E pensar que você não vai ter problema. É claro que o professor, né, e o aluno tem que tomar cuidado com esse efeito aí dos direitos autorais. Facilita a expressão das ideias dos estudantes, com dificuldade de escrita. O aluno ele pode gravar, por exemplo, a sua participação através de um áudio no seu celular e mandar como resposta, né, para o professor também, e os outros amigos podem ouvir. Então, no momento que ele está gravando sozinho ali, ele não vai ter nenhum tipo de inibição, né? Então, isso facilita também a participação dos alunos. Promove o engajamento de deficientes visuais, isso é muito importante também falar, né, que quem tem dificuldade, né, visuais, o podcast para ele é uma solução, né, muito importante para ele, tá? Como é que surgiu, né, o podcast? De onde que veio? Como é que começou? Por que o nome é podcast, né? Como é que Thiago, aconteceu tudo isso? Oi? Retorna, por gentileza, uma vez aí. Aqui? Essa característica que está dizendo pode ser armazenado no dispositivo, isso é uma das características mais importantes do podcast. Entendeu? Enquanto o podcast, por exemplo, está apenas no YouTube, ele não pode ser considerado podcast. Podcast é aquele agregador, aquele aplicativo ou software, não sei, o navegador, que você usa e ele te indica as atualizações dos podcasts, ou seja, conforme o indivíduo for publicando, postando o podcast. E aí, a partir daí, você pode armazenar, por exemplo, no celular, entendeu? E escutar de forma offline. Quando eu coloco o podcast apenas no YouTube e deixo imagem estática, que alguns falam que é o podcast, isso, na prática, ele não é podcast, digamos assim. Uma característica principal que eu vejo é essa, uma das características, né? Você poder armazenar o podcast, seja em quaisquer agregador. Google Podcast, SoundCloud, Anchor, enfim, não importa, tá? E seria isso que eu queria falar. Só isso. Obrigado.
Oh, que isso, Guilherme. Falando dos antecedentes, né? Como é que surgiu a origem dele, né? O podcast iniciou aí com a distribuição pela internet de arquivos MP3, tá? Ou similares na época. O usuário precisava acessar os sites cada vez que precisasse baixar uma nova publicação de um arquivo. Por isso que o Aguinaldo fez aquela colocação, por que ele é um podcast, né? Porque realmente você vai receber notificações de novos episódios, você vai baixando e vai armazenando ali, você ouve onde você quer, né? Como é que foi resolvido esse problema aí de toda vez que a pessoa tivesse o interesse de ouvir um novo episódio, né, daquela playlist, ele teria que acessar o site, né? Aí, para resolver esse problema, né, veio o agregador RSS, né, Aguinaldo? Que esse programa indicava a atualização do conteúdo do blog ou do site para o usuário aí do ouvinte daquele podcast. Então, a grande virada de chave foi o agregador de RSS, né? Que a gente pode falar, né? Ok? Isso, o agregador podcast, na verdade, o agregador também é RSS. Aqueles mais antigos, antigos não, da minha idade, ou mais de 35 anos, né? Eles sabem, já usaram os feed RSS. É aquele princípio, mas geralmente nós usávamos para agregar aquele tipo de conteúdo que nós queríamos ver, tá? Ou de um site ou de um assunto específico. Tá? Eu já usei muito. Mas agora nós temos, então, esses novos aplicativos hoje em dia, soluções, que eles usam a mesma, digamos, tecnologia, mas para o arquivo de áudio, tá? Do podcast. Obrigado. Ok, isso. Você está contribuindo bastante. O Aguinaldo, ele começou aí a estudar podcast muito, muito antes de eu saber o que era um podcast, né? Então, aprendi bastante e vocês hoje vão aprender também, tá? Principalmente com a edição, o Aguinaldo manja tudo, né? O Adam Curry, em 2004, ele criou uma forma de transferir o arquivo do áudio via RSS para o iTunes, né? Então, foi aí que houve a popularização, né? E o nome aí, né? Podcast, por isso que veio dessa época aí, né? No iPods. Então, agora vocês vão entender por que o nome é podcast, né? Podcasting, né? Cunhada por Ben Harmers no jornal The Guardian, ele tinha esse nome aí, né? Então, o que aconteceu? Ele pegou o pod do equipamento da Apple, né? Colocou o pod e o casting de broadcasting, né? Então, ficou podcasting, né? O nome por causa disso, tá bom? Então, o Bin Arley aí foi a pessoa que deu o nome aí, né? Juntou essas duas palavras aí e deu nome ao podcasting, tá? Quais foram os primeiros podcasters, né? As pessoas que começaram a gravar e distribuir isso daí através de episódios, as pessoas que começaram, né, lá no início, tá? Lá em 2004. A gente tem aí o Digital Mendes, né? As Mentes Digital de Danilo Medeiros, já está extinto esse podcast, tá? O Pirapines, do Rodrigo, o Código Livre, de Ricardo, ok? Então, esses foram os três principais, né, lá no início de 2004, ok? Em 2008, teve o prêmio de Best para o podcast Nerdcast, né? Aqui no Brasil, um dos três mais famosos são esse, né? O Nerdcast, o Rapadura Cast e o Monacast também, mas ele já está extinto aí. O Aguinaldo quer comentar? Aguinaldo aí, ele, né, acompanhou mais aí esses... Foi esse Nerdcast que eu acompanho já há um bom tempo, né? Eu sigo. Rapadura Cast não me lembro se eu acompanho, mas Nerdcast sim, é bastante famoso, né, no mundo do podcast. E esses prêmios Best aí que tem até hoje, foi ele que basicamente expandiu ou explodiu o podcast no Brasil, né? Houve uma disseminação bem grande de podcast, então hoje tem todos os tipos e tamanhos e cores e fórmulas, né, que usam dentro do podcast. Mas graças em parte por esse prêmio aqui, que houve um estímulo muito grande, e claro, disseminação do smartphone, novas tecnologias,
banda larga, que foi se ampliando cada vez mais e tudo mais. Sim, e uma aquisição também, né, ficou mais barato, né, para os brasileiros adquirirem equipamentos, né, os celulares, isso ajudou também aí, é claro, na adoção da tecnologia, né? Ok? Então a gente vai começar agora a falar da parte que mais interessa. A gente deu uma introdução histórica, né, o que é podcast, como é que surgiu. A gente vai falar agora das 5 etapas da criação do podcast, né? A produção, que é a parte aí, que é uma parte importante, como que a gente faz, como que a gente faz o roteiro, como que a gente esquematiza, como é que a gente vai gravar, quais são os equipamentos, qual que é o microfone ideal, não tem microfone, quais são as soluções que a gente vai indicar para vocês fazerem a gravação, sobretudo com qualidade, porque além de gravar, a gente tem que pensar no efeito final, que é a produção, né? Que é o podcast estar audível, com o mínimo de ruído possível, se preocupar primeiro na gravação, para que o produto final, né, tenha qualidade. Por mais que a gente faça em casa, por mais que a gente faça dentro da escola, tem alguns cuidados que, é claro, vai aumentar o seu nível e a qualidade do seu podcast. Ok? Segundo, a gravação. A gente vai falar aí, né, o que você tem que se preocupar com a gravação. A gente vai falar sobre redutores de ruído, a possibilidade. Se for gravar com o celular, a indicação de usar fones de ouvido, né, ou algum microfone lapela, se tiver, é claro, se não tiver também não tem problema, tá bom? Se for gravar com mais de uma pessoa, todas essas condições com relação à gravação. Terceiro passo, a edição, essa parte que é uma parte muito importante, o Aguinaldo vai tratar aí com bastante propriedade, o Audacity com vocês. Existem outras ferramentas para edição? Existe, mas a gente vai indicar aqui o Audacity, né, o Aguinaldo vai justificar o porquê, porque além dele ser um aplicativo grátis, né, e muito potente, ele é parrudo com relação aos efeitos que você consegue editar, né, e todas as coisas que embarca dentro desse aplicativo também, aí. E a publicação, né, a publicação aí, como que a gente faz para poder publicar, claro, antes da publicação fazer o criativo também, a gente pode falar, que vocês já tiveram uma formação, por exemplo, do Canva, que você pode criar a sua capa do podcast lá dentro do Canva, fazer uma coisa atrativa para que o aluno goste, fazer uma capa para o podcast, uma capa para o episódio, isso é interessante também, a parte visual do podcast, porque o que chama atenção hoje para alguém ouvir, né, algum assunto. É claro, primeiramente a parte visual, né, quem são os convidados, né, você fazer aquele merchan, aquela propaganda ali, iniciando, né. Para o aluno, um assunto referido àquela matéria, aquela disciplina, ou aquele professor vai fazer uma super revisão para o Enem, alguma coisa nesse sentido, tá? E a quinta etapa, né, a distribuição, né, como é que você vai fazer a distribuição desse seu podcast aí. Bom, agora, o Aguinaldo colocou aqui na apresentação para a gente essa pesquisa que foi feita sobre os aspectos mais importantes que tem aí, que as pessoas, que os usuários acham que tem que ter no podcast. Isso é importante para a gente que está iniciando, porque já esse oceano, vamos falar assim, de podcast já foi explorado, né? Já tem essa pesquisa é uma pesquisa, né, segundo a Pod Pesquisa, tem um link aqui na nossa apresentação, que ela traz aí, né, por que as pessoas ouvem. Por exemplo, 90% das pessoas, elas gostam de ouvir entretenimento dentro do podcast. Então, você já sabe, olha, de cada 100, 90 pessoas que estão ouvindo o podcast, elas gostam de assuntos de entretenimento, ouvir opiniões, falar sobre gamificação, falar sobre cenários políticos, né? Outros falam que o que mais chama atenção dentro do podcast é a qualidade do áudio. Olha, então está em segundo, lembra lá? Então, um bom editor, né, uma procura de gravação, né, de captação do áudio, faz todo o significado aí. Em terceiro, aí você tem aí no ranking com 76% a utilidade do conteúdo. Em quarto, você tem a frequência de publicação com 55,94%, porque quem
sempre está ouvindo o podcast, ele quer a continuidade do episódio, porque ele está seguindo aquele podcast, por exemplo, ele quer uma frequência de publicações. Se a pessoa publica uma vez por semana, que ela não fale na próxima semana, porque ela está esperando o próximo episódio. Igual você seguir uma série, tá? Ok? Facilidade de acesso, com 42,48%. Então, olha, eu posso escutar esse podcast, por exemplo, dentro da plataforma, vamos falar aí, do Spotify, eu posso escutar dentro do Google, eu posso escutar dentro do Anchor, ele pode aí usar em várias plataformas, isso faz toda a diferença também, né? A locução, né, com 39,79%, as músicas de fundo, isso ajuda também, né? Então tem pessoas que não selecionam muito bem a música fica mais alta que o áudio, né? Então tem que se preocupar realmente com toda essa estética do seu áudio, né? Então, ter paciência na edição, se preocupar com a entrada e a saída, como que o áudio está entrando, né, na abertura, né? O Aguinaldo vai dar uns toques muito interessantes com relação a isso, né? E também o tamanho dos arquivos, ok? Aguinaldo, quer colocar alguma coisa? Aí eu acho que há 3 aspectos muito relevantes que você tem que lembrar, que é a frequência, por exemplo, que está entre um dos maiores fatores de sucesso de um podcast, né? Como você disse. Então, o que é um erro bem comum você começar um podcast e fazer esporadicamente, entende? Então, se você pretende fazer semanalmente, faça semanalmente. Se for mensalmente, que seja mensalmente. Mas a frequência você tem que tentar respeitar essa frequência, de tal forma que as pessoas se habituem a saber, a conhecer que você vai ter um material, um produto, né, para ouvir, tá? Isso assim como acontece com os YouTubers, por exemplo, pessoas Instagramers, né? Pessoal do Instagram também. A gente se habitua a seguir certas pessoas e quer que, claro, certas publicações sejam feitas pelo menos, sei lá, semanalmente, por exemplo, né? Que é uma sequência interessante. Outra coisa importante é que, embora entretenimento esteja em primeiro lugar, muitos podcasts hoje são educacionais, tá? E são relevantes. E, claro, a qualidade do áudio. Hoje você tem dispositivos de microfone muito caros, profissionais, para aqueles que são podcasters, né? Mas, na medida em que você tem um microfone simples, né? Igual, tal como esse aqui de smartphone, notebook, você já consegue fazer um podcast razoavelmente bom, uma boa qualidade, tá? Sobretudo se tiver um bom ambiente com pouco ruído, enfim, você conseguir reduzir o ruído, tá? E claro, essa qualidade de áudio aqui pode ser bastante melhorada nos softwares. Obrigado, Aguinaldo. Essas dicas aí, pessoal. Tá? Então, vai fazer um podcast, pensa num período que você consegue gravar, semanal, quinzenal, mensal, que for, mas mantenha a regularidade, né? E vai pensando em qual conteúdo você vai querer gravar. E pede também, né? É claro, né? Para que as pessoas colaborem, tá? Então, a gente vai começar aqui pela primeira parte, que é como criar um roteiro. Então, por exemplo, eu quero criar um podcast. Tá, eu tenho ideia do que eu quero criar. Mas como é que eu começo? Né? Vamos lá. Então, primeiro a gente vai criar um roteiro, como qualquer coisa na vida, né? Papel e lápis na mão, né? Ou abre aí um aplicativo que você use, né, como rascunho, tá? E aí o roteiro do meu primeiro podcast. Primeira coisa, a gente vai pensar na apresentação, né? Então, como é que você vai se apresentar, quem são as pessoas que vai estar dentro do seu podcast. Eu, primeiramente, vou, por exemplo, fazer um podcast, eu, Aguinaldo e um convidado. Vamos supor que a gente vai convidar o Cristiano, que eu estou vendo aqui na minha segunda tela, né? Olha, então, eu vou apresentar o Aguinaldo dessa maneira, eu vou falar que ele é PCNP, eu vou apresentar o Cristiano dessa maneira, eu vou falar que ele é PCNP da escola tal, que ele vai participar, que ele vai falar sobre tal assunto, tá? Depois que a gente apresentou quem vai estar, o que vai ser nosso episódio, a gente vai fazer a pré-apresentação do tema. Olha, no nosso podcast de hoje, né, ou neste podcast, nós vamos trabalhar o assunto como criar, né, podcast virais, por exemplo. E aí você vai falar o porquê que você vai fazer, vai dar uma introdução ao tema, né, um pouquinho, né? Aí, na introdução do tema,
Você vai falar ali curtamente o que você vai falar, depois você tem ali o desenvolvimento do tema, que são o que vocês vão falar ali dentro daquela mesa redonda que vocês vão fazer, se vai ser um bate-papo realmente descontraído, seguir alguns pontos, coloca umas pautinhas assim, ó, vamos falar disso e disso, né? Se você quiser desenvolver através de perguntas e respostas, também já pode formular as perguntas e parte da resposta para você se nortear durante as perguntas, isso é importante, muito importante também, tá? E é claro, né? E a conclusão, então tem que ter um começo, um meio e um fim, o podcast de vocês, tá bom? Aqui tem um link de um roteiro detalhado, eu vou abrir para vocês verem, tá? Esse roteiro vai ficar disponível para vocês, então, como vencer, né? Por exemplo, o tema do podcast, como vencer para a nova geração, aí tem uma apresentação, a pré-apresentação, né? A introdução ao tema, desenvolvimento, tá? A resolução do problema, se você, né, for educacional, né, tem resolução do problema também, ok? E a conclusão, tá? Então, a gente deixou esse roteirinho aí também para que vocês possam visualizar, né, na apresentação, o que vocês podem fazer aí, né, como é que você pode fazer o passo a passo. Falar alguma coisa aqui, Aguinaldo? Tranquilo? Vamos lá. Então, exemplo aqui, um exemplo opcional que a gente colocou, tá? Que a gente realmente utilizou para a gente gravar o nosso podcast, tá? Então, uma saudação otimista em relação ao novo ensino médio. Eu não sei se vocês ouviram um podcast dos itinerários formativos da diretoria de ensino de Marília, que foi feito aí, né, pela equipe do NPE. Nós gravamos utilizando esse roteiro, então a gente seguiu aí também uma ordem cronológica, o que a gente tinha que falar. O assunto era levar os alunos a escolher os itinerários formativos, né, para o novo ensino médio 2022, e nós tínhamos esse problema de como que o aluno poderia entender, como que a gente vai atingir o aluno lá dentro, né, da residência dele, para que ele entenda o que é o itinerário XY que ele poderia escolher. Então, a gente falou, vamos fazer isso em forma de podcast. E eu e o Aguinaldo já estávamos preparando essa formação para vocês, e aí começamos a gravar, né? Gravamos o primeiro episódio, eu, Aguinaldo e o Marcelo, e a gente usou praticamente esse roteirinho aí. Então, saudação otimista em relação ao novo ensino médio, com apresentações dos locutores do podcast. Então, olá, pessoal, bem-vindo ao podcast Demar, né? E estou aqui com o Aguinaldo, né? Quem fala aqui é o Tiago. E aí apresentar as outras pessoas que iam participar, né? Resumidamente, para que vocês possam entender. Comentar, né? A introdução agora, por que é importante que o aluno participasse da escolha dos itinerários formativos. Então, comentar as vantagens de escolha do itinerário de acordo com o projeto de vida. Então, a gente fala, olha aqui, aluno, né, não perca, né, essa chance de poder participar, de poder escolher o que você quer estudar, né, pense no seu projeto de vida. Então, aqui já fazendo aquela chamada introdutória ao assunto, né. Aí, especificamente, o desenvolvimento aqui, apresentar os itinerários, né, os específicos, integrados, o Novotec Expresso, né, para as escolas com no mínimo 3 turmas, né, as áreas específicas, opcional. Então, a gente apresentou isso aí de forma ali, didática, perguntas e respostas. Como é que vai ser? Né, o que o aluno vai ganhar? Por que aumentou a jornada? Como é que vai ficar as aulas? Então, a gente foi comentando ali, né, uma mesa redonda entre a gente, e foi desenvolvendo. Pessoal, debate pronto. O legal do podcast é que você não grava ele ao vivo, você grava ele em estúdio ou no celular na sua casa e depois ele vai para a edição. Então, nessa parte aqui, quanto menos você errar, melhor é para a edição. Mas no começo, os primeiros podcasts vão errar, vão ficar inseguro e tal, mas isso aí tudo depois vai ser retirado lá na edição, tá? Então fique tranquilo. Então, refaz, não tem problema, né? Ok? Mas não precisa refazer desde o início, né? Então, pega até onde você foi bem, né? Faz uma marcação, deixa um espaço em branco no áudio, né? Que a gente fala, e depois volta a falar aquela mesma frase.
né, a pessoa da edição vai saber que ela vai ter que fazer o corte ali e emendar essa outra fala sua aqui um pouquinho para trás ali na timeline da edição, tá bom? Aí, falamos, por exemplo, do itinerário hashtag Fala Comigo, né, casos, perguntas, né, coletadas que os alunos mandaram, né, para que a gente pudesse falar. Então, colocamos o áudio do aluno, isso é interessante. Olha só, gente, vamos ouvir aqui a pergunta do aluno tal. Soltamos o áudio, aí respondemos o áudio, isso foi interessante, tá? E fizemos o encerramento, tá? Olha, é interessante que vocês participem até tal data, procure a escola, comente com seu amigo, fale com seu pai, fale com sua mãe, né? Então, sempre com um tom de diálogo não oficial, tá? Então, daquela forma bem descontraída aí, tá bom? Ok? Pessoal, no final, a gente vai abrir aí, né, para que vocês possam fazer pergunta, tá? Então, eu sei que esse material vai ser divulgado, tá? Então, fique tranquilo aí, eu sei que eu estou passando aqui, aí vocês estão pensando assim, como que eu vou fazer esse roteiro? Não, gente, calma lá, tá? Ok? Agora eu vou falar aqui um pouquinho dos editores de áudio, aí o Agnaldo já vai entrar em seguida, que é a parte que ele vai comentar com vocês, né? O que a gente vai usar de editores de áudio? Então, a gente falou da parte de como criar os 5 passos para poder criar um podcast. Falamos ali, né, como que nós criamos o podcast da nossa diretoria ali, falamos dos itinerários para os alunos, tá bom? E aqui o que a gente precisa para fazer, tá bom? A gente precisa realmente no editor de áudio para captar nosso áudio, para colocar a mão na massa. Vamos colocar a mão na massa? Vamos. Preciso, se eu for gravar no computador, né, do Audacity. Posso gravar direto no Audacity. Para os smartphones, eu posso gravar direto dentro do Anchor, tá bom? Tá? E aí, claro, né, se eu não tiver, se eu não quiser gravar pelo smartphone nem pelo Audacity, eu posso usar o editor web da Anchor, ok? Aguinaldo, você está por aí? Como o Anchor ele é muito completo em termos de solução para podcast, na verdade eu entendo que é o mais completo e de forma gratuita, né? Não existe nada como ele no ambiente web, porque ele é um espaço de armazenamento, ou seja, ilimitado, né? Depois a gente vai falar mais. Ele é também editor web e ele é também agregador, que a gente fala, ou seja, você tendo o aplicativo, ele vai distribuindo as publicações que você posta, que você manda para ele, tá? Então, ele é extremamente completo no sentido do podcast, tá? E ele é do Spotify, inclusive. Por isso que nós citamos aqui para smartphones o Anchor, mas para editor web, ou seja, fazer tudo no navegador, no Chrome, Firefox, também o Anchor, tá? Você pode usar dessas formas. Nós, por exemplo, fizemos esse primeiro, até para aprender, primeiro podcast usando o Anchor web. Então, o Thiago na casa dele e eu aqui na diretoria de ensino. Tá? Embora o Audacity é uma solução mais completa e mais prática para você gravar e já editar imediatamente. Bom, obrigado, Aguinaldo. Então, dando sequência, pessoal, tá? Bom, o logo do Audacity é esse daqui. Então, acho que muitos de vocês já até visualizaram ele em alguns computadores. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão vendo aqui esse logo. Olha aí, eu vi esse logo lá nos computadores da escola, tá? Nas escolas PEIs, ele usa o Audacity para fazer experimento, né, para ver a senoide e cossenoide, né, em geometria analítica. Tá? Então, ele vê ali, ele consegue, através do áudio, ver a senoide e a cossenoide, tá? Então, já é utilizado esse arquivo aqui, esse aplicativo, né, esse software, tá bom? Então, quais são as razões para usar o Audacity? Né? Primeiro, ele é portátil, você pode ter no celular, né, também, ou dentro da sua máquina. É gratuito e ele é multiplataforma. Tá? Então, isso é muito importante, tá bom? E sem falar que, assim, ele é um software muito parrudo. Pela quantidade de coisa que ele entrega e
que ele faz no áudio, as coisas que você pode ali brincar com o áudio de alguém, distorcer, colocar mais graves. Você faz assim, um monte de coisa. O Aguinaldo vai mostrar para vocês a quantidade de efeitos, né, e de coisas que você pode fazer com o áudio, tá bom? Não requer grandes recursos do sistema, isso é mais importante, né? Pensando dentro do ambiente escolar, né? Esse aplicativo ele não vai precisar de muito recurso da máquina, ele é leve, tá? Possui uma interface muito simples de ser entendida, tá bom? E está em constante desenvolvimento colaborativo. Ele é um open source, né? Então ele fica ali, as pessoas vão indicando o que vai fazendo, tem programadores que vão contribuindo para a melhoria do software, tá bom? Então a interface dele, ok? É essa daqui. Então, se você abrir ele agora e instalar, né? Tem um link lá que a gente colocou aí para vocês. O que você tem? Né? Você tem aqui inicialmente os botões de gravação e reprodução, né, que você já conhece, que é comum aí, tá bom? Aqui você começa a gravar, né? Aqui você dá um play para você ouvir, você pausa, né? Avança e volta, ok? Aqui nós temos a barra de menus, que a gente vai usar bastante, ó, vamos lá em controle, vamos em selecionar, em editar, gravar, efeitos, tá tudo aqui que a gente vai usar para a edição, depois que a gente capta o áudio, tá bom? Então essa barra menus, ela é importante, né? Ok? Nós temos aqui o monitor de entrada de áudio, tá? Que é essa barrinha aqui, tá? Então aqui você consegue ver aqui, quando você fala, ela se mexendo, né? Você consegue saber aqui o volume da captação da entrada do áudio, tá bom? Já aqui, nesse pequeno aqui retângulo, eu tenho as ferramentas de edição, cortar, editar, ampliar, dar o zoom aqui na timeline aqui do áudio, tá bom? Aqui nós temos também o monitor de saída do áudio, que você consegue ouvir como que está saindo o áudio, ok? Aqui o controle de entrada e o controle de saída. Então, aqui você pode aumentar, reduzir, fazer o que você consiga aí, é claro, né? Fazer todas as edições da melhor forma possível que você consiga, tá bom? Aqui nós temos a barra marcador de tempo, por exemplo, aqui né, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tá? E vai aumentando assim sucessivamente, tá bom? Aqui você seleciona, tá vendo aqui onde está o microfone, né? Você seleciona qual vai ser a sua seleção de entrada de áudio. Se você está com um microfone headset, se é o microfone da sua webcam, você consegue selecionar. Qual vai ser os canais, né? Se vai ser o canal que você vai ouvir, qual que é o som que você está ouvindo no seu computador, né? Se é headset, se é o som das caixinhas do seu computador, para você ouvir a edição, ouvir a saída de áudio, tá bom? Ok, então aqui seria a interface aí, um pouquinho dos botões. Barra de rolagem, a gente vai usar quando o áudio for muito grande, tá bom? Ok? Seria basicamente isto. Okay? Então, a interface do Audacity, como é que a gente visualiza ela, quais são as principais barras de formatação. Lembra que eu falei que na apresentação do slide seguinte, anterior, aliás, que o Audacity ele tinha uma interface muito simples. Então, é só isso aí que vocês estão vendo. Ele é muito simples de você poder entendê-lo também, ok? Agora aqui, né, o que foi feito? Foi dado um zoom em cada uma dessas barras para poder explicar melhor para vocês aí o que é cada uma delas, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né, das ferramentas de edição que eu mostrei ali para vocês, o que você tem. Então, o que cada uma dessas ferramentas fazem, tá? Então, a gente tentou trazer para vocês aqui, já deixar como tutorial, além de ser uma apresentação, nós vamos pôr a mão na massa, né, com vocês, mostrar o que cada um desses botões fazem, tá bom? Então, isso ajuda aí vocês. Primeiramente, né, aqui nós temos a ferramenta de seleção, tá? Nessa ferramenta aqui nós verificamos a curva de volume, né, como é que o volume está, permite você definir variações do volume ao longo da pista ali, da timeline, né? Ok? Nesse lápis
permite você interagir graficamente no desenho das ondas sonoras, então você pega ele e vai mexendo ali como você faz ali na edição de imagens, né, subindo as cores, né, você consegue mexer também. Na lupa, permite você aumentar ou diminuir a visualização sua, né, ali das ondas sonoras, se elas estão altas, se elas estão baixas, você consegue expandir, diminuir, verificar os ruídos, né, isso aí vai ser interessante também. Essa seta, né, seta de arraste, permite você deslocar um arquivo de áudio na linha de tempo, né, para frente e para trás. Se tiver, por exemplo, 3, 4 faixas, você usa essa ferramenta para arrastar, né, movimentar a linha também. Olha, esse pedaço não é aqui, ele é aqui, mais para frente, então você consegue fazer isso. E o asterisco permite você utilizar simultaneamente mais de uma ferramenta. Você consegue utilizar, por exemplo, mais de uma ferramenta dentro dessa ferramenta de edição. Tá? Então você adiciona o asterisco e pode selecionar 2 delas, por exemplo. Tá bom? Olha que bacana aí. Os controles de nível de entrada é muito simples. Tá? Então aqui você tem nível de entrada, ajusta maior volume de entrada do sinal da gravação. Tá? Saída, ajuste de menor volume, né, que você vai ver aí nas suas caixas acústicas. Então, entrada vai ser o volume ou ajuste da captação do áudio. E a saída, como que você está tendo o produto final, né? Então, você vai ouvir aí. Recomendamos headset para você fazer a escuta, né, da gravação, ou um micro ou um fone de ouvido, tá bom? Ok? Os botões de gravação, eu já falei anteriormente, acho que não Thiago, preciso. Oi. sobre aquela slide anterior ali, que está falando sobre o volume do microfone, o nível de entrada aí, que na verdade é isso, o nível do microfone, tá? A captação do microfone. Normalmente, hoje em dia os microfones são bastante sensíveis, eu recomendo, geralmente, se você testar, tá? Dar uma reduzida ali, reduzir um pouco aquele nível, talvez 90%, 85%, 80%, para não pegar muito ruído do ambiente, tá bom? Isso geralmente é uma boa dica. E seria isso. Tá? Nível de saída não tem problema, claro, a gente ajusta naturalmente, né, no microfone, enfim, no computador. É, boa dica sua, né? Reduzir um pouco, grava um pedaço da faixa. Olá, pessoal, tudo bem? Né? Aí vai lá, escuta, vê se tá legal, né? A captação, porque a entrada tá alta, vai lá diminuir um pouquinho a entrada, né? Pode ser que tenha muito ruído, né? Porque a entrada tá muito alta também. Boa dica, Guinaldo. Aqui os botões de gravação e reprodução, né? Adianta, tal, né? Isso aqui a gente já conhece. Qualquer equipamento aí tecnológico tem esses botões, né? E aí, como que a gente inicia um projeto? Primeiramente, né, antes da gente começar, entra no Audacity, vamos iniciar um projeto aqui, uma gravação. Como que a gente faz? A gente vai fazer uma edição. Como que a gente faz? Primeiramente, a gente vai lá, arquivo, né, na barra de menus, né, arquivo, arquivos, importar áudio. Por que importar? Aqui nós gravamos, por exemplo, gravamos no celular, alguém mandou para você, né, gravou em utilizando outro recurso, e você tem um áudio e você quer editar. Então, como que a gente faz para trazer isso para o Audacity? Arquivo, importar áudio. Tá? Aí você vai selecionar ali dentro do seu dispositivo, tanto do celular, né, ou do computador, né, a pasta, né, que está, né, abre, seleciona o arquivo e importa o arquivo, né, para cá. Depois feito isso, vai lá, arquivo, salvar projeto, dá um nome dele, por exemplo, Formação Protec de Marília, salvar. Tá? Você coloca aí episódio 1, podcast, né, Minha Primeira Infância, sei lá, você salva esse projeto aí com o nome que você queira, tá bom? Então, primeiramente, importei o áudio, depois salvei o projeto. Aí agora, né, vamos aos efeitos do Audacity, ok? O Agnaldo agora vai assumir a partir daqui. Tiago, seria bom agora, antes da gente continuar, ver se o pessoal tem alguma dúvida, uma Sim. dica, se já participou, já fez algum podcast, ou apoiou, né, alguma criação, ou algo que eles queiram falar agora, tá? Cristiano tá Perfeito. aí. Farei até o Pois não, Cristiano. compartilhamento também. Vamos lá. Você quer falar, professor Cristiano?
Estão conseguindo me ouvir? Sim, bem. Na verdade, para mim é tudo muito novo. Estou, assim, impressionado com a apresentação, porque eu não imaginava a dimensão do podcast. Eu até curto, tem alguns que eu sigo, mas é mais da área de notícias, que é uma área que eu gosto, e eu não imaginava que envolvia tantos aspectos, mas que ele era de um potencial assim, extraordinário, né? E como que esse passo a passo, e depois vocês deixando esse material, a gente consegue explorar isso e trabalhar isso dentro da nossa área de atuação. Então, pelo menos para mim, assim, está sendo fantástico, assim, ter esse contato, conhecer, saber como é que funciona, acho muito legal. São, assim, ricos de detalhes, né? A gente vai aprendendo conforme acho que vai tendo contato e vai operando, mas, assim, fantástico mesmo, pelo menos para mim. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Mais alguém aí quer perguntar uma coisa que não ficou clara? A Elis Borella, tá, microfone aberto. Pois não, Elis. Pode falar, Elis. Não sei se você vai falar. Alguém mais, gente? Tem alguma dúvida? Um aspecto? Ou não concorda com algo que a gente falou? Fica à vontade. Não? Podemos avançar? São 10h47, né? Vamos lá, então. Quer que eu compartilhe? Quer que eu compartilhe aqui ou você compartilha aí? Eu vou mostrar, então, aqui o Audacity, tá? Tá. Alguém tá falando aí? A Elis está com o microfone aberto. Será que é ela? Só ela. Fechou. Ok. Vamos lá, então. Vou reduzir o máximo aqui. Continuam me ouvindo? Tudo bem, né? Tudo bem. Ok. Tá. Então, tudo isso o Thiago já citou. Dentre essas ferramentas aqui de edição, eu diria que essa, claro que é a edição propriamente dita, ferramenta de seleção, esta aqui que é envelopamento e esta aqui que é o mover são as mais importantes que você precisa usar no dia a dia com Audacity ou Audacity, enfim, se for mais aportuguesado, né? Audacity, então, vamos deixar assim. Aqui, em clique para iniciar monitoramento, quando eu clico, vocês veem essas barrinhas verde, né? E ele já vai detectando o ruído. Eu vou ficar em silêncio 2, 3 segundos. Viu só? Então ele está checando o meu microfone e recebendo, captando tudo que está chegando no meu microfone. Quanto mais alto for isso aqui, esse nível, quando eu estou em silêncio, significa que mais ruído está chegando, tá? Então, por isso, a principal preocupação ao criar um podcast, uma das é evitar excesso de ruídos. Tá? Você pode ter um excelente conteúdo, um diálogo muito legal, muito informativo, muito interessante, mas se você tem excesso de ruído, as pessoas vão desanimar e vão deixar de ouvir o teu podcast, tá? Não vai aguentar ficar 2, 3 minutos sequer ouvindo o teu podcast. Então, esta barrinha de ruído é bem importante a gente dar uma olhadinha. Este nível de ruído não seria aceitável para um podcast. Olha lá, 36, 30, menos 30 decibéis ali. Muito alto. Então, por isso, não importa se é uma sala fechada, mais isolada dentro da escola, não importa, pensa nisso quando você for gravar um podcast, tá? O menor ruído possível. É óbvio que dentro do Audacity a gente consegue remover, sim, boa parte do ruído, mas não há nenhum software que faça milagres, tá? Nenhum, absolutamente. Aqui, como o Thiago já disse, vocês veem aqui, ó, o volume da gravação, o meu está em 70. O meu fica muito alto, estourado, então eu reduzi. Isso ajuda para não ficar, você não ter que compensar depois e reduzir o volume aqui no Audacity. E também, sobretudo, eu diria, ruídos, tá? Se eu deixar muito assim, isso geralmente aumenta o ruído.
Pois não. O Jonathan está falando. Não sei porquê, mas não está aparecendo a sua apresentação. Sério? O Audacity não está aparecendo? Não, tá aparecendo sim. Sério? Ixi, então eu apertei alguma coisa aqui, desculpa. Ô, Jonathan, dá uma olhada. Não sei o que você fez. Dá uma olhada na tela, volta para a apresentação, fixa no Aguinaldo, que Ou vai aparecer para você. sai da reunião e entra novamente, entendeu? Dá um Isso. sair e entra, que geralmente atualiza. Ok, desculpa. Tá? Não tem problema. Então tá, então já dissemos sobre essas 3 ferramentinhas aqui. Aqui, claro, é que são multi-ferramentas ao mesmo tempo, usar mais de um desses itens aqui. Geralmente nós não usamos, tá? Seres pobres mortais aqui. E aqui o Zoom. Mas eu diria que essa aqui, o envelopamento, é algo que a gente pode sempre aprender. Não vamos entrar em detalhes, mas existe uma quantidade grande de vídeos hoje na internet falando sobre ele, tá? Bastante importante aprender a usar isso aqui. Outro aspecto seria o MME, que é padrão, deixa assim, tá? Tem alguns dizem que é melhor o Direct Sound, enfim, mas deixando no padrão não tem problema nenhum. Aqui é o microfone que está pegando. Como eu estou usando o microfone esse aqui de fio no notebook, e a webcam tem também um microfone, então ele já reconheceu, tá? Ao segundo microfone do notebook, no computador. Tá? Vou deixar isso aqui mesmo. Isso aqui não muda, deixa canais estéreo mesmo. E aqui é a saída, que é o padrão Realtek Audio. Geralmente não muda. Eu vou, então, tentar gravar agora, tá? Algo para que a gente mexa um pouquinho no áudio, tá bom? Faça algumas edições básicas, tudo bem? Podemos começar? Vamos lá. Então, aqui é gravação. Eu vou começar a gravar alguma coisa aqui. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Aguinaldo, da Diretoria de Ensino. Nós estamos falando com os Proatecs, o Super Power Mega Ranger, da Diretoria de Ensino de Marília. Bom dia. Tá, gravei alguma coisa aqui. Aqui tá todo minhas faixas de áudio, né? É um estéreo, são duas faixas. Eu posso fazer isso aqui, ó. Venho com a setinha e faço isso para eu visualizar melhor o áudio, tá? Uma boa dica pode ser você fazer isso aqui, ó. Este, então, é o áudio original, tá? Eu posso fazer, clico aqui, seleciono, olha lá, ó, clico, selecionei, e dou um Ctrl C, do copiar mesmo. Depois eu dou um Ctrl V. Eu gero, então, uma faixa cópia, uma duplicata dele. E aqui eu vou silenciar. Tá bom? Eu vou trabalhar apenas nesse. Por que eu criei essa de baixo? Eu posso deixar uma cópia. Porque se eu fizer algo aqui que eu estrague, digamos assim, sempre existe o recurso voltar, é verdade, não há dúvida, tá? Mas, eventualmente, se causa um dano tão grande aqui na edição, isso acontece. A gente está aprendendo, então é legal essa prática, tá? Deixar sempre uma faixa lá bloqueada, caso queira, não é obrigatório, isso aqui, tá? Mas você deixa o original salvo, digamos assim. Outra prática importante é, se eu gravei, nesse caso da gravação de voz, eu já venho e salvo o projeto. Imediatamente, tá? Antes de continuar. Ok? Porque a partir das mudanças que eu vou fazendo, eu posso ir dando o seguro Ctrl do teclado, letra S e vou salvando, entendeu? Quaisquer mudanças que eu faça. Aqui, vejam bem, eu deixei o volume da gravação muito baixo e eu estou um pouco mais distante do microfone da câmera, da webcam. Estou um pouco distante. Este microfone, ele capta um áudio muito bom, está muito próximo da boca, tá? É aquilo que eu falei. Então, a gente tem que necessariamente ir avaliando esse volume de gravação aqui. Eu aumento ou diminuo conforme a captação do meu microfone, tá? Mas isso não é um grande problema. Vamos ver, então, o áudio. Eu acho que eu não compartilhei o áudio, né? Esqueci disso, não foi? Não compartilhou. Beleza, tá. Olha só, desculpa aí. Tá, agora sim. Ok. Vamos lá.
Olá pessoal, bom dia, aqui é Aguinaldo da diretoria de ensino, nós estamos falando com os ProTech. Ok, tem um ruído forte embaixo, aí né, no fundo, né? Vamos ver se a gente consegue diminuir um pouco. Tá. O que mais incomoda de imediato é o quê? O ruído, não é? Então eu vou dar um procedimento aqui, fazer um procedimento inicial de diminuir esse ruído. Eu seleciono um trecho que eu não falo nada, tá? Isso é bem simples. Vamos ver se é verdade, se não tem nada sendo dito aqui. Nada. Mas há um ruído forte aqui. Então, selecionei, venho aqui em efeitos agora. Esse é um dos recursos mais comuns que você quase sempre tem que usar, tá? Depois venho em redução de ruído. Venho aqui em obter perfil de ruído. Pronto, fiz isso. Agora, está selecionado apenas esse trecho. Eu venho aqui, clico uma vez, só uma vez aqui em cima, e dou um Ctrl e vou de novo lá no efeito. Redução de ruído novamente. Ele obteve, então, o perfil de ruído dessa faixa de áudio e agora está pronto para eu reduzir o ruído. E ele já especificou aqui o nível de redução de ruído. Tá? Isso é automático. A gente, via de regra, não toca nisso aqui, não mexe. Mas então significa que eu não posso mexer? Pode, entendeu? Mas, eventualmente, ao mexer, você, por exemplo, danifica, você reduz a qualidade da voz. Tá? Então, tenha bastante cuidado nessas reduções de ruído. Eu posso aumentar sim, mas necessariamente você pode ouvir uma voz como se estivesse num fundo de lata e estranha, nada natural. Tá? Então façam pequenas mudanças. Vou dar um OK, vamos ver se houve alguma melhoria ou não. Olá pessoal, bom dia, aqui é Aguinaldo da diretoria de ensino, nós estamos falando... Já houve uma pequena melhoria sim, tá? Não zerou, obviamente. Eu posso também normalizar o meu áudio, tá? Ele vai dar, na verdade, expandir o áudio grave e os graves e baixos. Ele vai esticar todas essas faixas de volume de áudio aqui. Tá? E tentar deixar mais ou menos no mesmo nível. Então, venho aqui. Este também está entre os mais usados níveis, mais usados efeitos dentro do Audacity, tá? Se você vier em gerenciar pré-definições, você pode criar uma pré-definição que você usa sempre, tá? Ou eu posso restaurar a pré-definição. O padrão é 1, tá bom? Olha lá. Eu vou dar, então, esse padrão de menos 1 decibel. Dou um OK. Vocês viram que, então, incorporou o áudio. Olá, pessoal. Bom dia. Aqui é Aguinaldo, da diretoria de ensino. Nós estamos falando com os ProTechs. OK. Ainda existe um ruído forte aí. Nós podemos fazer outras coisas aqui, que é o compressor. Dentro do nosso... Eu não abri... Nossa. Eu não abri o meu... Sua apresentação. Peraí. Cadê os efeitos? Tá, aqui ele está falando, então, que o papel... Deixa eu abrir. Existe uma série de compressores, inclusive plugins que você baixa, entendeu? Alguns são profissionais, alguns são pagos, ok? Mas o Audacity, ele já traz esse compressor padrão dele, tá bom? O que ele faz? Reduz a faixa dinâmica do áudio, né? Não está muito claro. Reduz a faixa dinâmica, é amplificar o volume baixo e comprimir os volumes altos. Então isso é bem importante, porque naturalmente nós temos volumes de voz diferentes. Ou seja, se eu falar com o Thiago, provavelmente nós teremos volume de voz diferente, certamente. Eu tendo, por exemplo, em certos aspectos, elevar o meu volume de voz ou diminuir. Há certas pessoas aqui na diretoria que falam bastante alto se comparado, né, a mim. E, naturalmente, ele fala mais alto. Tá? Então, o compressor já ajuda a equilibrar, a nivelar os volumes baixos e altos. Tá bom? Alguns são melhores que outros, mas do Audacity já é bastante competente. Tá? Então, em outras palavras, ele reduz a diferença entre os volumes de áudio mais alto e mais baixo.
Então, torna sempre um áudio mais agradável de ser ouvido, tá? Sem tantos estouros, sem tantas diferenças entre o volume alto e baixo. Vamos fazer agora. Efeito compressor. Aqui, então, temos esses limites de ruído. Aqui é o tempo de ataque, isso é em segundos. E aqui só tem o padrão. Nós vamos deixar, então, as configurações padrões limiar menos 12 decibéis, tá? E menos 40 decibéis no bit base de ruído. E vou dar um OK. Há algumas pessoas que dizem que tem um limite, que ele usa sempre um limite padrão, enfim, mas isso é muito, mas muito relativo. É algo que a gente faz, vê se ficou bom, se não desfaz e refaz, tá? A questão do limite de ruído aqui. Se cortou muito, danificou, diminuiu a qualidade do meu áudio, eu vou diminuindo também, ou aumentando, tá? Essa questão do compressor, essas configurações do compressor. Antes de eu dar um OK e já aplicar essa compressão, eu posso, vou voltar para o padrão, visualizar. Olá pessoal, bom dia, aqui é Guinaldo da diretoria de ensino, nós estamos falando com os Proatecs. Então geralmente essas configurações elas são sutis e tem que ser assim mesmo, tá? Nada de coisa muito grave, muito drástica, digo, tá? Muito drástica, porque se for muito drástica, a modificação do teu áudio vai ficar muito pouco natural, tá? E ninguém quer isso, tá bom? Aqui, o efeito amplificar aumenta os volumes de baixa intensidade. Também a ideia aqui é manter um áudio um pouco mais normalizado, tá? Que fique mais agradável de ser ouvido, que não exista estouros, né, de altos e baixos, tá? Vamos fazer isso também, é o novo efeito. Também selecionando tudo, olha, ele está selecionado. Se vocês tiverem dúvida, podem levantar a mão aí e falar. Efeito, eu vou procurar agora o amplificar. Esse meu... e... Meu Deus, cadê o amplificar aqui? Tô perdido. Peraí, tá perdendo aqui, ó. Esse meu notebook, eu tive que sair da minha sala e o amplificar aqui. Isso. Estou usando o notebook. Não é tão legal. A amplificação, então, aqui está 0,0, não seria... enfim, não daria alteração nenhuma. Eu vou deixar padrão, vamos ver. Deu 0,0. Vamos fazer mudanças positivas, tá? De amplificação. Vamos ver o que muda. Negativas aqui. Tem que ser sempre negativo. Permitir clipping, sempre deixa marcado. Então, OK. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Guinaldo, da diretoria de ensino. Nós estamos falando com os Pro Power Mega Ranger. Isso. Brincando aqui. Tá. Já melhorou a questão do ruído. Aparentemente, o áudio já está mais nivelado, digamos assim, tá? Então, esse é um dos recursos. O limitador também é extremamente importante, ele é bastante importante, é como se ele fizesse uma para, sabe? Ele gerasse um recorte na parte superior. Vocês veem aqui que eu estouro o áudio um pouquinho, por exemplo, nesse canto aqui e aqui. Talvez vocês não percebam tanto no áudio assim. Proatecs, o Super Power Mega, esse aqui nem tanto, mas há situações em que é um pico muito grande do áudio, você pode usar aquele limitador. Tá? Então, sempre seleciono tudo, efeito. Vamos procurar o limitador. De vez em quando eu me perco aqui em tantos efeitos que tem. Lá embaixo aqui, né? Isso. Pode ir. Esse. E ele dá Aí sobe. Isso aqui. Obrigado. Aqui ele já coloca algumas pré-definições para você. Limite suave de limitação, tá? Limite áspero, limite clipping suave. Limite suave, vou deixar aqui.
Guinaldo, só lembrando que antes de dar OK e de fazer a configuração, você pode sempre visualizar. Ó, muda um pouquinho, visualiza. Sim. Muda um pouquinho, visualiza. Tá do seu agrado? Aí você dá OK, que aí vai se incorporar da sua faixa. Exatamente. No limitador, eu recomendo você mexer apenas aqui, tá? Limitar em decibéis. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Guinaldo. Eu vou limitar bastante aqui, exageradamente. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Guinaldo, da diretoria de ensino. Na verdade, eu já então recortei meu próprio áudio, ou seja, aquilo que eu não quero recortar, nesse menos 9,2 aqui, decibéis. Então, isso foi um exagero que eu apliquei aqui. Olha lá, ó. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Guinaldo, da diretoria de ensino. Nós estamos bem exagerado esse recorte, tá? Então, deixa geralmente 3, 4, 5, não importa, tá? E, claro, tem a ver com esses picos aqui, ó. Não houve nenhum caso, teve um caso aqui, peraí, vamos ver aqui, que ultrapassou talvez 0,5, tá? Então, esse limitador não pode ser maior que 0,5, senão já vai cortar, digamos assim, parte do meu áudio propriamente dito, tá? Ou seja, da voz que interessa manter, tá? Que é importante manter. Então, por exemplo, se eu falasse Tiago, entendeu? Alto assim, isso dá um estouro na voz, e com o limitador eu conseguiria recortar esse excesso, tá? Esse grito, digamos assim. Então eu vou lá e vou dar um OK, tá? Pronto. Já deu uma parada aqui. Isso, claro, conforme a gente vai gravando, a gente usa em situações, sobretudo, em que há estouros de voz, tá? Nesse caso não houve um exagero, talvez nesse campo aqui. Um pouquinho só, bem pouco. Mas é bem importante, tá? A gente saber que tem um limitador. O equalizador gráfico é para tudo isso aí que vocês estão vendo, tá? Ele vai equalizar, vai dar na verdade, por exemplo, um bass boost, ele aumenta o grave. Para aqueles que têm voz um pouco mais aguda, quer ter um grave para deixar uma voz mais interessante, mais definida, pode ser interessante, tá? Usa também com extrema cautela, tá? Por exemplo, eu quero ficar igual um locutor, fica estranho pra caramba às vezes, tá? O RIAA, que alguns, inclusive youtubers, falam que tem que ser usado isso aqui, não necessariamente. Olha lá, ele é o máximo ganho de graves. Às vezes ele altera tanto a voz que fica pouquíssimo natural, tá? Então use com muita cautela. Eu quero aumentar o agudos, eu tenho. E eliminar agudos também. Então vamos lá no equalizador gráfico. Que geralmente está aqui na parte de baixo, sabe o que é isso? E a minha... Ops. Meu pia não ajuda muito. Deixa eu subir tudo. Ali. Equalizador gráfico. Tá. Definições que geralmente as pessoas usam. Este aqui, gerenciar pré-definições. Aqui nós já temos pré-definições prontas, digamos assim. Ou seja, este campo aqui à esquerda, até o 100, geralmente aqui, esse campo é o grave. Aqui no meio, o médio, e aqui o agudo. Então vamos ver a gerenciar pré-definições. Mostrar padrões. Tá, aqui seria sem alteração, tá? Vamos então dar um impulso de agudos. Vamos ver o que acontece, tá? Com esse limiar. Pronto, ele vai aumentar o meu agudo. Vamos visualizar. Superpower Mega. Superpower Mega. Tá vendo? Ficou um pouco mais aguda a voz. Eu vou inverter. Menos agudo. Superpower Mega. Isso. Nivelar. Ou seja, eu volto para as configurações iniciais, se eu não gostei, tá? Posso também fazer isso aqui. Mas, às vezes, nem sempre, isso pode ser um pouco mais perigoso, tá? Você pode exagerar no áudio, no grave, por exemplo, exagerando bastante aqui no grave. Superpower Mega. Pronto, já ficou pouco natural, tá? Vou vir aqui em pré-definições. Esse que o pessoal geralmente gosta de usar, mas nem sempre dá certo, tá? Máximo RIAA. Tá? Então ele aumenta o grave e diminui bastante o agudo. Vocês viram aqui, tá bom?
Por isso essa curva descendente, essa descendência aqui. Superpower Mega. Eu vou dar um OK só para vocês verem. Superpower Mega. Voltando. Deixa eu voltar ao início. Olá pessoal, bom dia. Aqui é Aguinaldo da diretoria de ensino. Nós estamos falando com os Proatecs. Aguinaldo, Oi. é que você aplicou só nessa faixa dos 7 segundos desculpa, até o 8,5, por isso que não dá para perceber. Tem razão. Eu estava selecionado lá, desculpa, foi erro meu. Equalizador gráfico. Vamos lá. Essa já está aí, vou nivelar. É IA que eu apliquei, né? Dá um OK. Olá pessoal, bom dia. Aqui é Aguinaldo da diretoria de ensino. Nós estamos falando com os Proatecs. O que vocês acham desse áudio? Mas pessoal, responda aí, por favor. O que vocês acharam aí do... Vocês conseguiram ouvir, né, o que aconteceu com o áudio? Ficou muito grave, né? Dá para perceber bem, principalmente no fone. E não ficou natural, não é isso? Concordam comigo? Então, é isso que vocês devem observar ao editar um áudio, tá? E esquece essa questão de, eu quero ficar com voz grossa. Não, não. Necessariamente, às vezes, você destrói o áudio fazendo isso, tá? Então, RIA não é, o máximo impulso de graves, não é indicado em toda a situação. Não recomendo, tá? Pode ser que você clique aqui e depois você faça alguns ajustes, não diminua tanto o agudo, pode ser que fique bom, mas isso varia de voz para voz. Não existe uma regra, como alguns dizem, tá? Não existe. Isso é mentira, se alguém falar isso. Necessariamente. Às vezes, necessariamente, nem você precisa usar o equalizador gráfico. Já está bom demais o áudio, tá? O Bass Boost já é um aumento de grave, ou seja, aumentou apenas o canaf, aquele trecho do grave. Vou dar um OK. Eu desfiz lá, vou dar um desfazer, Ctrl Z, desfiz. E vou dar um Bass Boost agora. Aumentou o grave. Vou dar um OK agora. Vamos ouvir. Olá pessoal, bom dia. Aqui é Aguinaldo da diretoria de ensino. Nós estamos falando com os Proatecs. Este, por exemplo, aparentemente ficou um pouco mais natural. Olá pessoal, bom dia. Concordam? Bass Boost. Bem mais natural que o outro. Então, se ficou demais, ou seja, exagerou demais, diminui aqui e vai testando, visualizando, dando OK, desfaz, volta, sem problema nenhum. É isso que a gente geralmente faz ao usar o Audacity, tá bom? E claro, o impulso de agudos aqui somente eu vou dar nivelar. Olá pessoal, bom dia. Aqui é Aguinaldo da diretoria de ensino. Nós estamos falando com... Aí também, se vocês perceberam, deu impulso no volume também, tá? De modo geral, os agudos ficaram mais agudos, mais altos. Tá? E aparentemente também houve um aumento do ruído. Tá? Então, dependendo do teu áudio, como foi gravado, nosso áudio foi gravado numa situação aqui pouco, enfim, interessante, tem ruídos dentro dessa sala, tá? Então, não ficou legal, ficou um chiado. O que eu posso fazer mais, além disso? Como esse ruído, olha lá, olha o fundo. Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Aguinaldo. Estão vindo um chiado de fundo. Eu posso tentar usar o redutor de ruído mais uma vez. Mas cuidado, alguns pensam que pode falar 2, 3, 4 vezes, não é bem assim, entendeu? Redutor de ruído, ele vai reduzindo o ruído, mas também ele corta, digamos, corta, entre aspas, também trechos da tua voz, tá? Pode eventualmente cortar. Olá pessoal, bom dia. Aqui é Aguinaldo da diretoria de ensino. Nós estamos falando com os Proatecs. Houve uma melhoria já, se vocês perceberam aí. Vocês não estão ouvindo aqui, né, comigo, claro. Aguinaldo, dá um Ctrl Z, desfaz, dá um zoom na faixa onde fica o ruído e refaz para eles poderem ver ali na faixa o que acontece. Tá bom. Deixa eu ver se aqui tá bom. Olá pessoal, bom dia. Aqui é Aguinaldo da diretoria. Show. Vamos fazer aqui. E aumentar. Ops. Vamos ver
onde a gente tem mais ruído. Marília, bom dia. Aqui talvez tenha. Tá, mas eu vou, então, vamos lá. O som de ruído. Aqui eu vou deixar esse perfil mesmo, nem vou. Deixa eu selecionar aqui. Fazer como deve ser feito, né? Seleciona tudo. Vamos ver se. Bom dia. Olha aí, Aguinaldo, dá para ver nitidamente aqui pela escala que você fez, né? Acredito que todo mundo percebeu isso, que as ondas, elas normalizaram e diminuiu aí a frequência e o volume de alguns pontos da faixa, né? Para ficar nitidamente, tá? Então, seguir essa recomendação. Primeiramente, né? Vai fazer redução de ruído, acha um lugar da faixa de áudio que não tenha fala, né? Seleciona ela, pré-visualiza dentro, é claro, perfil obter ruídos, depois seleciona a faixa inteira e aplica o redutor de ruído, né? Então, o Aguinaldo fez esse procedimento, primeira vez já melhorou bastante, fez todos os procedimentos e aí, né, julgou necessário tentar mais uma vez. Ficou bom? Fez? Ficou bom? Ficou ótimo? Ouviu? Mantém. Se cortar a fala, desfaz, igual o Aguinaldo falou, né? Isso é importante. Remoção de cliques também é outra opção para você dar uma melhorada no teu ruído, tá? Aqui também não tem, geralmente não tem para definição padrão, você pode ver. Olá pessoal, bom dia, aqui é Aguinaldo da diretoria de ensino, nós estamos falando com esses ruídos que são persistentes, assim, é esse que ele pega, tá? Por exemplo, remoção de cliques. Tá bom? Então, você pode tentar e ver se não vai danificar teu áudio, enfim, a melhoria ou não. Olá pessoal, bom dia, aqui é Aguinaldo da diretoria. Uma coisa importante é o seguinte, vocês veem que tem um trecho que eu não falei até agora, um trecho, esse trecho, por exemplo. Não me interessa para mim, o que eu faço? Eu seleciono, clico, seleciono, estando nesse ferramenta de seleção, claro, e simplesmente dou um delete. Olha lá, cortou. Tem mais trechos na frente que eu posso cortar? Ok, quero cortar esse trecho, faço isso. Se há uma frase, por exemplo, hipótese, eu sempre falo né, eu posso pegar esse hipótese, se fosse isso aqui, ó, eu posso também apagar esse né, ou seja, fazer várias ediçõezinhas, ou seja, ir ouvindo áudio e pegando esses trechinhos de áudio, esses ruídos, essas vícios de linguagem que talvez eu tenha e fazendo pequenas edições. O Léo Pereira, que escreveu o Guia do Podcast, que é um dos maiores, enfim, os mais antigos, né, podcasters do Brasil, ele diz que ele é exageradamente, ele fica um dia inteiro editando um áudio, mas ele diz que é exagero da parte dele, né? Não precisa necessariamente, ele tira até pequenos detalhezinhos, errinhos, tá? Essas faixinhas aqui, ó, sempre tem ou uma palavra, ou, por exemplo, um ruído, ou a cadeira que você mexeu, fez um ruído, o cachorro que latiu entre uma fala e outra, tudo isso você pode remover, tá? Fazendo desta forma aqui. O Aguinaldo, selecionando, deletando. Põe a faixa original que está embaixo para a gente ouvir e a faixa que você aplicou todas essas funções para a gente poder ouvir e comparar. Tá, vou dar um silenciar aqui nessa faixa e agora eu venho e desmarco o silenciar. Boa ideia. Olá pessoal, bom dia, aqui é Aguinaldo da diretoria de ensino, nós estamos falando com os Proatecs, o Super Power Mega Ranger da diretoria de ensino de Marília. Bom dia. Tá, houve alguma mudança, vocês acham? Que horas são, meu Deus? 11h19, tá no horário. Tá no horário. Só nitidamente dá para você ver na onda, né, do áudio, é claro, né? Aqui de cima ali tá com um pouquinho mais de zoom, mas dá para você ver nitidamente nas ondas, até na frequência que ele tá em silêncio, os ruídos, dá para você poder perceber também. Então, nitidamente dá para ver que os efeitos aplicados aí dentro do Audacity
né? Realmente mudar a qualidade do áudio, ficou mais tranquilo para você ouvir, todas essas funções que o Agnaldo mostrou para a gente, né? Realmente fazem toda a diferença aí na qualidade do áudio, principalmente no podcast, no produto final. Depois disso ainda, né, claro, nós não temos mais muito tempo, né, Agnaldo? A gente tem que falar da segunda parte, que é sobre a migração dos perfis aí dentro do Lenovo, mas a gente pode marcar uma outra reunião e falar da distribuição, como é que faz todo esse procedimento, né? A gente continua assim. Deixa eu abrir minha câmera aqui, peraí. Pronto. Ok, então, a gente tem a segunda parte da nossa formação, a gente sabia que não ia dar tempo para fazer tudo dentro de 1h30 também, que é muita coisa, principalmente a parte que o Agnaldo falou agora, ela é a parte mais monstra do podcast, que eu falo assim, porque faz toda a diferença, né? Se você seguir o passo a passo do nosso PPT que o Agnaldo montou, né, e eu montou para vocês, tá? Vou falar para vocês, é tão bom quanto qualquer outro tipo de curso que você compre aí na internet sobre podcast, porque a gente estudou bastante para poder preparar esse material, preparamos com carinho, para que vocês possam lançar o podcast de vocês, né? Então, realmente, vocês têm um material muito bom, e aplique essa sequência, né? Primeiro, né? O que eu faço primeiro? Redução de ruído, normalizar, e vai seguindo aquele passo a passo. É claro que você tem que ter uma percepção auditiva muito grande na edição, e aí, com o tempo, você vai aprender. Tem algumas coisas que o Agnaldo não passou ainda, né? A gente pode vir falar ali, por exemplo, como que você faz para dar um ganho no início, né? E um ganho no final da faixa de áudio, né? Para ficar, por exemplo, tá começando o podcast. Tem uma ferramenta que o Agnaldo trabalhou no nosso podcast, que é o ganho de áudio, né? Ele dá aquela aumentada. Aí, quando vai entrar o áudio, diminui, né? E aí junta com outra faixa. A inserção de vinheta, a inserção de música de fundo dentro daquela faixa também, né, Agnaldo? Eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa? O pessoal quer fazer alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, gente, não se comporte como aluno. Abra o microfone, faça pergunta, críticas, construções, né, sugestões. Não, a minha dúvida era sobre a captação e a edição de áudio quando a gente tem mais de um participante do podcast, né? Porque a edição, não sei como funciona a captação de áudio, se cada um tem que gravar na mesma faixa, como que funcionaria. Mas como o Thiago falou, né, seguindo o PowerPoint aí de vocês, acho que dá para ter uma noção. Sua pergunta é muito boa, viu? Por exemplo, se você for gravar em pergunta e resposta, uma coisa meio assim, né? Por exemplo, eu e o Agnaldo gravamos de duas maneiras diferentes, né, Agnaldo? Foi de duas maneiras diferentes. Nós, por exemplo, já fizemos uma reunião dentro do Teams, igual a gente está aqui, utilizamos um recurso de redutor de ruído que a gente tem gratuito dentro do Teams, que já ajudou bastante na edição, não foi, Agnaldo? Porque o Teams ele tem uma ferramenta embarcada dentro dele, que já comprime parte do ruído. O balanço da cadeira, a batida na mesa, por exemplo, ele já reduz significativamente. Então, quando a gente fez uma gravação, por exemplo, pro Demar, entrou eu, Agnaldo e o Marcelo, né? E a gente fez a gravação utilizando uma outra ferramenta que chama OBS, que captou nossa imagem e a gente extraiu o áudio. Foi uma da maneira, e a maneira mais rápida, né, Agnaldo, que a gente fez. Acredito eu, tá? Aí, essa semana, nós gravamos o podcast para a nossa formação, né, Agnaldo? E nós fizemos ele dentro do Anchor. Aí, dentro do Anchor, nós gravamos, ele gravou uma faixa, eu gravei a resposta daquela faixa. Aí ele gravou uma continuação da minha faixa, a gente foi assim, faixa a faixa. De verdade, Agnaldo, você quer falar? Ele é mais trabalhoso. Bem mais trabalhoso. Porque, na prática, você tem que ter um ambiente dentro do Anchor com o menor ruído possível. Dentro do Anchor é quando você faz tudo e já está pronto e já publica, entendeu? Então, a questão do ruído realmente pega. Como na diretoria de ensino, sobretudo, que é difícil você ter um lugar com
com pouco ruído ou sem nenhum ruído, então usar o Anchor online tem que ser um local realmente silencioso, tá? Para ficar bom. Eu acho que é o que pega. A vantagem é que é prático, ou seja, você gravou, tá pronto. Fernando quer falar? Pois não, Fernando. Não, eu queria falar do questionário, na lista de presença, aparece 2 vezes nome completo, e aí um tá com a lista de nome, com o nome de todo mundo, e o outro nome completo só tem um nome, que é Denilson, e aí a pergunta é obrigatória, entendeu? Tá tipo 2 vezes o nome completo. Sério mesmo? Dentro do formulário. Que raiz é esse, ó? 2 vezes? Daqui a pouco a gente arruma isso daí. Não, O Guilherme, problema. vamos lá. Sobretudo, só retomando a pergunta anterior sobre gravar o podcast, você pode, por exemplo, fazer uma ligação, gravar essa ligação com a pessoa, você falando com ela, né? Tem recurso no celular que grava a ligação também. Então, depois você capta esse áudio, sobe lá pro editor de áudio, né? O Audacity. Então, tem várias possibilidades, tá? Então, eu e o Agnaldo testamos 2. A nossa gambiarra foi mais efetivamente mais fácil para edição, mais fácil até para fazer os cortes, a gente sabia onde que a pessoa errou. Então, por exemplo, eu começava a falar uma resposta, né? Vamos voltar. Então, deixava um espaço em branco, né? Ou bate uma palma, né? A gente pode bater a palma, porque perto do microfone, que ele dá uma explosão no microfone, na hora do corte você identifica onde que é corte também, então tem esses macetes, né? Que é interessante falar. Olha, eu vou parar de falar aqui e vou fazer um corte. Aí você fica quieto, né? Ou bate uma palma para mostrar onde que é o ponto de corte, né? Na hora da edição fica fácil também. Isso é uma macetinho que a gente desenvolveu, né, Aguinaldo? Durante a nossa edição, né? Então, olha, a gente estava ali dentro do Teams, gravando também aquela reunião, para depois extrair o áudio, né? Então, dá para fazer no celular também? Dá para fazer no celular, dá para fazer através de uma ligação. Como a gente está com a pandemia, gente, a gente não pode falar, ó, junta todo mundo numa sala, né, abre um editor, né, e tenta captar o áudio de todo mundo ali junto, no máximo silêncio possível, né, Guinaldo? Poderíamos falar isso, mas em tempo de pandemia a gente nem vai dar essa recomendação. A maioria dos podcasts é assim, então a pessoa tem lá um equipamento para gravar, vários microfones plugados ali dentro daquela ferramenta e vai captando o áudio de todos, né? Então você pode assistir, por exemplo, alguns podcasts que são, além do áudio, eles gravam a imagem do podcast acontecendo para as pessoas vivenciar como que é a gravação ao vivo, né? Claro, né, transmite para o Instagram e outras ferramentas que eles queiram transferir, tá? Mas dá para você ver que cada um tem o seu. Então, de maneira simplória, né, vamos falar, como que a gente pode resolver isso dentro de uma sala de aula? Cada um grava pergunta e resposta, né? Ou através de uma ligação, ou através do Google Meet, grava o Google Meet ali, extrai a faixa de áudio, ou dentro do Teams, ou de outra ferramenta que vocês prefiram, né, gravar, sei lá. No próximo, Thiago, no próximas reuniões, caso queiram, a gente pode continuar a mostrar, como o professor disse, importar vários áudios ao mesmo tempo, tá? Como colocar na timeline, na linha do tempo do Audacity e editar lá dentro. Outra coisa importante em relação ao Google Meet e o Teams, a minha percepção é que o Teams tem a qualidade de áudio melhor, tá? Em relação ao Meet. Outro aspecto, estamos terminando o tempo aqui, relativo à migração já. A migração é uma competência do NIT, do Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia. Ou seja, por migração eu digo configurar usando a conta demarnit@cacau e demarnit W10. Né? Demarnit@cacau administrativo, secretaria, diretor vice, e demarnit W10 para o aluno professor. Tá? Então, o demarnit W10 a gente não tem senha, enfim, essas senhas agora estão sendo gerenciadas pelo NIT somente. A gente estava tentando ajudar eventualmente vocês em algum outro problema, tá bom? Mas tem aquele formulário que o Leandro colocou lá dentro do grupo Protec do WhatsApp, tá? Então sigam por lá. Eu estou vendo assim que muitos Protecs não estão seguindo nem o grupo do WhatsApp, nem tampouco o Teams, tá bom? É essencial, porque todas as informações básicas passam por ali, necessariamente, tá? Seja uma reunião, seja, enfim,
algo importante, um comunicado que vem de São Paulo, uma resposta que vem de São Paulo relativo a um problema que está acontecendo, é bem importante que vocês sigam. Tá? Então, muito obrigado, até mais. Bom dia. E o link da gravação, o formulário está aí no chat. Tchau, tchau.